Em um mosteiro zen, localizado no coração de uma floresta japonesa, vivia um jovem monge chamado Hiroshi. O mosteiro, com suas paredes de madeira desgastada pelo tempo e jardins meticulosamente cuidados, era um refúgio de paz e contemplação. Para Hiroshi, no entanto, esse lugar sagrado se tornou um campo de frustração e desafios. Hiroshi era conhecido por sua dedicação, mas também por sua tendência a culpar os outros pelos problemas que surgiam. Quando algo não saía como esperado, ele rapidamente apontava os dedos para seus colegas monges ou para as duras condições de vida no mosteiro. Se a meditação matinal era perturbada por um barulho inesperado, Hiroshi culpava o vento que agitava as árvores. Se as tarefas diárias eram exaustivas, ele reclamava da falta de apoio dos outros monges. Um dia, durante uma cerimônia importante, Hiroshi cometeu um erro ao recitar um mantra. Seus pensamentos estavam dispersos e ele não conseguiu concentrar-se. Ao final da cerimônia, sua frustração era palpável. Se ao menos os outros fossem mais silenciosos, murmurou para si mesmo. Eu poderia ter me concentrado melhor. O mestre Zen, um homem de idade avançada com olhos profundos e serenos, observava tudo em silêncio. Ele havia notado a crescente insatisfação de Hiroshi e suas constantes queixas. O mestre sabia que o jovem monge estava preso em um ciclo de culpa que o impedia de encontrar a verdadeira paz interior. Após a cerimônia, o mestre Zen chamou Hiroshi para uma conversa. Sentados à sombra de uma cerejeira em flor, o mestre perguntou calmamente: Hiroshi, o que te aflige tanto que não consegues encontrar paz? Mas Hiroshi, ainda irritado, começou a listar todas as coisas que, em sua opinião, estavam erradas no mosteiro. O mestre escutava atentamente, sem interromper. Quando Hiroshi finalmente terminou, o mestre Zen olhou profundamente em seus olhos e disse: a verdadeira paz não pode ser encontrada fora de nós. Ela reside dentro de cada um. Culpar os outros é como tentar encher um copo com uma fonte seca. Só quando olhamos para dentro e assumimos a responsabilidade por nossas ações é que podemos começar a nos entender e a crescer. Essas palavras ressoaram dentro de Hiroshi, mas ele não estava pronto para aceitá-las completamente. Mas uma semente de dúvida sobre suas atitudes havia sido plantada. E assim, o jovem monge iniciou uma jornada que o levaria a confrontar seus próprios demônios internos e a descobrir o verdadeiro significado de culpar-se a si mesmo, ninguém mais. E foi assim que Hiroshi começou a trilhar o caminho do autoconhecimento, guiado pelas palavras sábias do mestre Zen, e pela silenciosa sabedoria do mosteiro que aos poucos se revelaria como o maior professor de todos. O mestre Zen sabia que as palavras, por mais sábias que fossem, precisavam ser acompanhadas de experiências para se enraizarem profundamente. Assim, ele decidiu dar a Hiroshi tarefas específicas que o levariam a uma jornada interior. Na manhã seguinte, Hiroshi foi designado para cuidar do Jardim Zen, uma tarefa que exigia paciência e atenção aos detalhes. Enquanto varria a areia branca, formando padrões serenos, seus pensamentos se agitaram. Ele começou a pensar nos outros monges e em como eles não tinham que fazer essa tarefa difícil. A voz calma do mestre Zen ecoava em sua mente: a verdadeira paz não pode ser encontrada fora de nós. Durante semanas, Hiroshi foi desafiado com diversas tarefas, cada uma mais exigente do que a anterior. Ele teve que carregar água da montanha, preparar as refeições e limpar os aposentos do mosteiro. A princípio, ele sentiu raiva e frustração, mas, aos poucos, algo começou a mudar. Durante suas meditações, ele começou a perceber seus próprios pensamentos de maneira mais clara. Viu como a culpa que atribuía aos outros na verdade era uma maneira de evitar enfrentar suas próprias fraquezas e medos. Em uma manhã de outono, enquanto meditava sob a mesma cerejeira onde havia conversado com o mestre Zen, Hiroshi teve um insight profundo. Ele percebeu que cada situação difícil que enfrentava era uma oportunidade para aprender e crescer.
O barulho do vento, as exigentes tarefas, os erros cometidos, tudo fazia parte de seu caminho para o autoconhecimento. Ele começou a entender que a verdadeira responsabilidade estava dentro dele, não nos outros. Essa nova percepção começou a refletir em suas ações. Hiroshi começou a assumir a responsabilidade por suas tarefas sem queixas. Ele aceitou seus erros como lições, e não como falhas. Seus colegas monges notaram a mudança. Aquele que antes era visto como um jovem reclamão, agora exalava uma calma e uma sabedoria crescente. O mestre Zen observava em silêncio, satisfeito com o progresso de Hiroshi. Sabia que a jornada interior do jovem monge estava longe de terminar, mas os primeiros passos haviam sido dados. A resistência inicial de Hiroshi, as palavras do mestre Zen, se transformou em uma aceitação e um desejo de crescimento. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim Zen, Hiroshi encontrou o mestre Zen, observando-o. Mestre, disse Hiroshi, eu entendo agora. Cada dificuldade é um espelho que reflete meu próprio estado interior. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para a verdadeira paz. O mestre Zen sorriu e, com um aceno suave, indicou que Hiroshi deveria continuar. O jardim Zen nunca pareceu tão sereno como naquele momento, refletindo o novo estado de espírito de Hiroshi. A jornada de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento havia começado verdadeiramente. Conforme os dias se transformavam em semanas, a mudança em Hiroshi se tornou cada vez mais evidente. Ele começou a aplicar os ensinamentos Zen em sua vida diária com uma profundidade que antes lhe escapava. Quando surgiam novos desafios, ele não mais os via como obstáculos causados por fatores externos, mas como oportunidades para praticar a responsabilidade pessoal. Um dia, durante uma forte tempestade, o telhado do mosteiro começou a vazar. Em vez de se queixar ou culpar os outros pela falta de manutenção, Hiroshi imediatamente se voluntariou para ajudar a consertá-lo. Reuniu alguns colegas monges e, juntos, trabalharam sob a chuva para reparar o telhado. Enquanto trabalhavam, Hiroshi compartilhava palavras de encorajamento, mostrando uma liderança que surgia naturalmente de sua nova perspectiva. Seus colegas monges começaram a respeitar e admirar a transformação de Hiroshi. Eles notaram que ele se tornou mais paciente, mais compreensivo e mais disposto a ajudar. A energia no mosteiro mudou. As queixas diminuíram e a cooperação aumentou. O exemplo de Hiroshi inspirava a todos a refletir sobre suas próprias atitudes e a buscar uma maior harmonia interna. O mestre Zen, sempre observador, decidiu que era hora de uma última lição. Em uma noite tranquila, ele chamou Hiroshi para outra conversa sob a cerejeira em flor. O mestre começou com uma pergunta simples. Hiroshi, o que você aprendeu sobre a verdadeira natureza da responsabilidade? Hiroshi, com um sorriso sereno, respondeu: aprendi que a responsabilidade é uma jornada interior. Cada situação difícil é uma oportunidade para crescer e aprender. Culpar os outros só nos mantém presos na ilusão. Assumir a responsabilidade nos liberta e nos permite encontrar a paz dentro de nós mesmos. O mestre Zen assentiu satisfeito e continuou a falar. A cada dia, temos a chance de aprender algo novo sobre nós mesmos. E ao fazê-lo, não apenas nos transformamos, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Com essas palavras, Hiroshi sentiu uma profunda gratidão. Ele entendeu que, embora tivesse percorrido um longo caminho, sua jornada estava apenas começando. Voltou para o mosteiro com um coração leve e um espírito determinado a continuar crescendo. Os dias seguintes foram um reflexo dessa nova fase. Quando surgiam dificuldades, ele olhava para dentro de si, buscando a causa interna e aprendendo com cada experiência. Seus colegas monges seguiam seu exemplo, criando um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. E assim, a mensagem do mestre Zen se tornou viva não apenas para Hiroshi,
mas para todo o mosteiro. A lição de culpar-se a si mesmo, ninguém mais, transformou-se uma prática diária de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. O mosteiro floresceu como nunca antes, tornando-se um verdadeiro santuário de paz e sabedoria. No final, Hiroshi compreendeu que a verdadeira transformação vem de dentro. Ao assumir a responsabilidade por suas ações e escolhas, ele encontrou a paz e a sabedoria que tanto buscava. E com isso, ele se tornou uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, mostrando que a jornada interior é o caminho para a verdadeira harmonia. Aprecie e reflita sobre essa poderosa mensagem. Juntos, podemos criar um mundo mais pacífico e amoroso.